Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou participante do projeto de extensão Calcula Seu Alcance. É um projeto que está acontecendo aqui na ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. A ideia é abordar alguns temas relacionados a cálculo para que possa ajudar os alunos. Então, hoje eu vou abordar o tema de regra da cadeia. Então, para começar a falar sobre o tema de regra da cadeia, eu queria começar com uma motivação, né, para a gente começar a pensar sobre ele. A gente tem uma função e a gente quer fazer a derivada dessa função. Só que quando a gente tem uma função como essa aqui, aí a gente precisa de uma técnica específica, que é a regra da cadeia. E isso acontece porque a gente está lidando com uma função que é uma função composta. A regra da cadeia, a ideia por trás dela é justamente essa. É uma técnica para conseguir fazer é, derivada em funções que são funções compostas. Então é isso. A gente tem essa função h de x. Como que a gente consegue derivar ela? Então essa é a ideia do que a gente vai abordar aqui nesse vídeo hoje. Para começar, para dar prosseguimento, né, no vídeo, eu queria só apontar algumas questões aqui, inicialmente. Primeiro é essa ideia de função composta. Não precisa ficar com medo, porque o que a gente precisa exatamente aqui é conseguir enxergar a composição de funções quando a gente olha para uma função composta. Então isso a gente vai fazer e, olhando alguns casos, eu acho que vai ficar mais simples para vocês também. Outra coisa são as notações. Quando a gente mexe com derivada, existem algumas notações que são utilizadas e eu vou fazer o uso de algumas aqui, mas eu vou tomar o cuidado de deixar claro por que eu estou usando, então deixar claro o uso delas para tentar ficar justamente mais didático na hora de olhar para a regra da cadeia. E o último ponto que eu quero falar, que é o que a gente mais para o final do vídeo vai fazer alguns exemplos para deixar mais bem ilustrado a aplicação da técnica para que vocês consigam entender mesmo. Esse aqui é o primeiro vídeo. Acredito que vai ter mais um vídeo ainda também sobre o mesmo tema, e nesse outro vídeo vão ter mais exercícios também para deixar mais fixo mesmo, para a gente conseguir fixar a ideia. Bom, eu botei aqui essa declaração aqui sobre a regra da cadeia. Eu tirei ela do livro do James Stewart, o volume 1 de cálculo, e pode parecer um pouco confusa, principalmente para quem está vendo pela primeira vez, mas acho que é importante a gente ler para ter essa formalidade aqui e tentar destrinchar para deixar tudo mais fácil. Então vamos lá. Se g, que é uma função, né? Se essa função g for derivável em x, que seria no caso a variável independente, e f, que também é outra função, for derivável em g de x, então a função composta h, que a gente pode ler como fog ou f composição g, que é a composição de f e g, as funções f e g, que é definida, ou seja, a função h, ela é definida dessa forma: f de g de x, ela é derivável em x, e a derivada da função h é dada pelo produto h' de x, que é a derivada da função h, que vai ser igual à derivada da função f em g de x e a derivada de g em x. Aí também tem outra parte que está sendo mencionada aqui sobre a notação de Leibniz, que diz que se y, a função y, é igual a f de u, e u é definido como g de x, se ambas forem deriváveis, então a derivada de y em relação a x vai ser igual à derivada de y em relação a u e a derivada de u em relação a x. Então vamos lá, vamos com calma para a gente poder entender um pouco melhor o que está sendo falado. Bom, voltando para o que eu coloquei logo no começo do vídeo, a gente tem essa função h de x, que é uma composição de duas funções, né? Aí, uma coisa que é importante assim, a gente tentar trazer para conseguir enxergar essa composição é pensar sempre em função de fora e em função de dentro. Então, aqui no caso, a gente tem uma função que é de dentro e uma função que é de fora. Eu vou chamar também de f e de x, né, as funções que estão envolvidas estão aqui na função h. E aqui a gente pode pensar que o quê? Que a função f
a função f de g de x e a gente tem a função g de x, né? Então, ou seja, g está dentro de x. E aí a função de g é a função que está dentro. A gente tem, então, que g de x vai ser igual a x ao quadrado mais 1. E a f, a gente pode representar ela, uma representação, né? Tipo, que seria a função de fora, que é a mesma coisa que a gente levar a 1 sobre 2. Ou então a mesma coisa que a gente colocar a raiz quadrada de alguma coisa que tem aqui dentro. Alguma coisa que tem aqui dentro. Ou seja, a gente vai jogar alguma coisa dentro da função h, que vai primeiro passar pela função g e depois passar pela função f e dar o resultado. Essa é a ideia. Aí, aqui a gente pode, né, como estava representado ali na declaração que eu coloquei há pouco tempo, que f composição g. Então a gente tem aqui. Aí essa é a ideia. A gente precisa entender que é para aplicar a regra da cadeia quando a gente tem uma composição de funções. A gente não pode fazer a derivada como se fosse uma função simples. Então, e aqui no caso a gente também sabe que a derivada dessa função aqui g e a derivada da função f é uma derivada que a gente consegue fazer facilmente. A gente já conhece as técnicas de derivação para isso. Então, seguindo aqui, a gente tem, né, a questão que foi o início do vídeo, né? A gente tem aqui a função y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso a gente pode reescrever dessa forma, né, colocando o expoente ali. Então, aqui fica mais claro para a gente, né? Deixa eu botar aqui a caneta. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem que y é igual a h de x, que é a função que a gente iniciou, e para fazer a derivada dela, a gente vai usar aqui uma mistura, né, de notações. A notação aqui que a gente vai colocar essa parte aqui, que é o que está justamente na declaração ali acima, usando a notação de Leibniz. A gente, então, vai seguir com ela para resolver o problema. Bom, deixa eu até... Eu apaguei aqui para ficar um pouco mais tranquilo para vocês entenderem, né, que eu vou fazendo junto com vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, a fórmula que é dada para a gente da aplicação da regra da cadeia. E aí, seguindo aqui embaixo, a gente tem, né, vamos assumir que u é igual a g de x. Então, y vai ser igual ao que? A raiz quadrada de u. A gente está só substituindo aqui os valores, as expressões. Então, como é que vai ficar quando a gente aplicar essas transformações que estão sendo feitas aqui nessa declaração, né? nessa relação? A gente chega aqui. Então, o que a gente pode pensar ou seja, a gente está derivando y em relação a x, a variável x. Então, y agora a gente pode reescrever como raiz quadrada de u. Então, aqui a gente bota desse jeito. Então, a gente está derivando em relação a u a expressão raiz quadrada de u, a função raiz quadrada de u. E aqui o produto disso com a derivada em relação a x de u, que a gente já conhece, que é esse daqui. E aqui está a expressão completa, né? A função completinha. Então, beleza, a gente vai fazer por partes, né? Vamos fazer aqui por etapas, quer dizer. Aqui, a primeira parte, a gente coloca, né, que a raiz quadrada de u, a gente pode reescrever isso da seguinte forma, u elevado a 1 sobre 2. A gente coloca isso só para poder deixar mais evidente que a gente está usando a técnica de derivação que a gente já conhece. Então, se eu quiser derivar u elevado a 1 sobre 2, a gente segue fazendo 1 sobre 2, multiplicando u elevado a 1 sobre 2, que é o expoente já, menos 1. Então, isso vai ficar igual a 1 sobre 2, u elevado a menos 1 sobre 2, que, no fim das contas, é a mesma coisa do que a gente colocar 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de u. Aqui embaixo a gente faz da mesma forma. A gente consegue derivar isso aqui também. Então, vamos botar aqui x ao quadrado mais 1, com a derivada aqui, com a linha indicando que está sendo derivado. Aqui é a soma de derivadas, né? Como a gente sabe que a derivada de uma constante é sempre zero, então é a mesma coisa que a gente fazer só a derivada
de x ao quadrado. Então vai ficar 2x, multiplicando a variável, né? Então 2 elevado a menos 1, então vai ficar 2x. Então aqui, a gente volta aqui para cima, a gente já consegue substituir aqui em cima. Então, qual é a derivada em relação a u de raiz quadrada de u? É 1 sobre 2 raiz quadrada de u, vezes a derivada em relação a x de u. Vai ser igual a 2x. Então aqui a gente pode também, a gente conhece esse valor, a gente pode substituir essa expressão. Então vai ficar 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes 2x. E se quiser deixar já simplificado, é só deixar raiz quadrada de 1. Então aqui a gente chega na resposta. Então para a gente conseguir, então voltando lá para o início da pergunta no começo da aula, a gente tem essa solução aqui. Então para a gente conseguir fazer a derivada, né, da função h, que a gente chamou de y, a gente assume, né, que u é igual a g de x, também assume que y, portanto, vai ficar igual a raiz quadrada de u, e aplica a fórmula que a gente conhece para a derivada, que aqui no caso vai ficar desse jeito aqui. E aí a gente chega nessa resposta, que a derivada é essa. Então, aqui a gente resolveu basicamente um exemplo só nesse vídeo, mas no próximo vídeo a ideia é fazer mais exemplos, alguns exercícios, para deixar mais fixo essa ideia. O importante é a gente sempre pensar no que falei, né? A gente tem uma função de dentro e uma função de fora. Aí a gente tem a composição de funções, né? Então, a gente pode pensar sempre assim. Então, a gente tem uma função aqui dentro, que é g de x, e uma função de fora, que é f de x. Quando a gente identifica a presença de uma função composta, na hora de fazer a derivada, a gente tem que usar a regra da cadeia. Então, essa é a ideia mais importante desse vídeo. A gente tem que pensar sempre nisso. E a partir no próximo vídeo, que eu voltar aqui para poder fazer sobre a regra da cadeia, eu vou fazer mais alguns exercícios para deixar isso mais fixo. Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário, que a gente depois pode até aproveitar para, na hora de fazer o próximo vídeo, trazer aqui para vocês.